Meu nome é Matheus, tenho 29 anos, tenho formação segundo grau completo e também tenho técnico, né? Fiz técnico em eletrônica e técnico em administração. E atualmente trabalho como motoboy. Meu nome é Cassiano Francisco Delvecchio Sampaio, eu tenho 39 anos, eu sou formado em comércio exterior e hoje eu trabalho em uma empresa de marketing digital como analista de contas. Trabalhei por aproximadamente 2 anos e meio como motorista de aplicativos. Comecei a dirigir em março de 2019. Não, minto, 2018, perdão. Comecei já faz 1 ano e meio, comecei em janeiro do ano passado, né? Faz um bom tempinho aí já. Era uma opção de trabalho, que em tese seria viável naquele momento, pois eu trabalhava com eventos e já não estava satisfeito com aquela vida e tudo mais. E aí, em virtude disso, foi uma opção naquele momento viável. Então, foi por conta de que eu tinha amigos que trabalhavam na área já, trabalhavam pelo aplicativo. E eu não trabalhava na área, né? Mas conversava com eles e tal. E por questão de amizade, a gente acabava conversando muito e eles começaram a me dizer, né? Tipo, questão de renda, questão de facilidade para trabalhar. Então, depois que eu saí do meu outro serviço, eu acabei optando por tentar, né? Ver como seria a experiência. Nos primeiros meses de pandemia, quando de fato é anunciado, né, que o vírus chega ao país e tudo mais, eu fico 3 meses literalmente parado. Fico dentro de casa, eu e na época minha esposa, a gente fica literalmente saindo de casa para apenas ir ao mercado ou coisas do gênero. E aí, mesmo porque não tinha-se corridas, por assim dizer, né? Já que uma vez que São Carlos é uma cidade universitária e a grande maioria das pessoas nem saíam de casa, então não adiantava nem ligar o aplicativo que não tinha corrida. Então sim, fiquei 3 meses pelo menos parado, literalmente. Trabalhei praticamente inteira. Eu tive um acidente em fevereiro, mas não tinha começado a pandemia ainda. Fiquei um breve tempo parado aí por conta, né, da pessoa ter que arrumar minha moto e tudo mais, mas depois disso, no caso, né, que entrou a pandemia, não parei em nenhum momento de trabalhar, não. Foi praticamente a pandemia inteira trabalhando. Foi uma situação bem complicada. Na época, minha esposa que segurou o tranco, né, que praticamente arcou com todas as contas. E a gente vai cortando algumas coisas que podem ser cortadas e outras que vão postergando, né? Então, ficamos aí inadimplentes com algumas contas durante algum tempo também. Então, porque no meu caso, eu não tinha opção, né? Por conta do aplicativo, como é de uma forma autônoma, se eu trabalho, eu recebo. Se eu não trabalhar, eu não recebo também. Então, eu não tinha escolha, né? Eu tinha que estar trabalhando, senão eu não ia receber. Então, por conta disso. No início da pandemia, até então era tudo muito incerto, né? A gente não sabia, né? Então, assim, o único respaldo que o aplicativo dava pra gente, no caso, era máscara e o álcool em gel. Era o que ele disponibilizava pra gente. Mas após um certo tempo de pandemia, que já estava meio que a gente aprendendo com tudo isso, o aplicativo começou a fornecer sim um respaldo. Tem um fundo, até hoje inclusive ainda existe esse fundo. Para os motoboys que adquirem, né, o Covid, no caso, trabalhando, você entra e o aplicativo ele faz uma média dos seus 3 últimos meses trabalhados e ele te afasta de uma certa forma do aplicativo pelo tempo lá que você precisa ficar em quarentena e você recebe um valor, né, referente aos seus 3 últimos meses para você poder ficar afastado, no caso, né? Conheço sim, vários. Eu mesmo fiquei internado durante 7 dias, mas isso foi há pouco tempo até. Mas conheço sim, muita gente que acabou, e não é por falta de cuidado.
A gente passa o álcool em gel, a gente mantém a distância, motoristas que até colocaram proteção de acrílico no carro, mas é algo que, infelizmente, grande parcela da população, se não quase um todo, vai acabar pegando. No começo da pandemia, tinha muito dos aplicativos oferecerem ajuda de você vai precisar ficar afastado 14 dias, então a gente vai te dar uma ajuda referente àquilo que você estava ganhando. Mas eu não conheço nenhum relato de que de fato isso aconteceu. Pelo menos eu não conheço ninguém que teve essa ajuda. É porque não tem outra opção. É literalmente porque não tem outra opção. A gente precisa estar na rua, apesar de todo o risco, a gente precisa pagar nossas contas. Uma hora você vai postergar, outra você vai ficar desesperado e é como eu falei, você tenta ter o máximo de cuidado e só sai para a luta. Porque imagina, né, para pais de família que às vezes tem filho pequeno em casa, está faltando leite, está faltando arroz e ele não pode trabalhar. Então é bem duro, é bem complicado. Eu vejo que assim, aumentou muito a demanda no caso, né? Aumentou muito a questão dos motoboys aí. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha tanto motoboy quanto tem hoje. Hoje assim, aumentou de forma assim, muito grande, sabe? E eu vejo que muita gente optou por esse lado porque não tinha escolha, né? E também, no meu caso, foi por escolha própria mesmo, porque foi antes da pandemia, né? Mas depois que entrou a pandemia, eu vi que aumentou muito. E vejo que muita gente ficou desempregada, né, nesse momento e acabou tendo que optar pelo aplicativo, né? Bom, esse ano, o final do ano, né, foi muito complicado, né? E eu precisava trazer algumas mudanças para minha vida, né? Me divorciei, perdi pessoas muito próximas e tudo isso foi culminando em trazer essas mudanças. Aí a questão foi o que fazer de fato, né? Arrumar um novo emprego, ter uma estabilidade mais tranquila. Por exemplo, se eu tivesse ficado doente com o Covid ao longo dos dias que eu trabalhava com o aplicativo, eu teria que estar por conta, estaria por conta, na verdade, né? Então, e na empresa não, na empresa eu afastado e tudo mais, então tem exatamente os benefícios, né, os direitos que nós temos por sermos empregados contratados, né? Eu não pretendo ficar trabalhando como motoboy para o resto da vida, para sempre, né? Eu acho que no momento está sendo uma boa opção, por conta do salário mínimo aí, tem gente que trabalha muito mais do que eu e ganha muito menos. Eu vejo que é um trabalho duro, trabalho bastante tempo, mas eu acho que é muito mais recompensador do que muita gente que está trabalhando por aí e não está ganhando praticamente nada. Hoje tudo sobe menos o salário, né? Então eu vejo isso de uma forma, tipo, tô num ponto legal, que ali dá para me manter, dá para me investir, dá para investir no meu conhecimento, investir, né, em estudos. E pretendo sim encontrar algo melhor, sim, pretendo. Não pretendo ficar como motoboy pro resto da vida. Eu vejo isso como um trampolim para que eu possa arrumar uma coisa melhor. Isso melhore para todo mundo, né? A minha experiência com o Covid foi um susto muito grande, né? Então, a ideia é que a gente possa viver em mais harmonia, viver com mais dignidade, né? Que nem sempre a gente pode. Mas eu sou esperançoso, sim. Sou esperançoso. Na questão da pandemia lá, foi bem difícil, né, trabalhar na pandemia, até por conta da gente no começo a gente não conhecia, não sabia muito sobre o vírus, então a gente estava trabalhando, dava a impressão que estava trabalhando num apocalipse, você não via ninguém pra rua e tipo, a gente estava na rua, entendeu? Sim, pra você ter ideia, tinha vezes que eu chegava, tipo, você chega para entregar um pedido, às vezes em prédio e tal. Eu tocava o interfone, eu ficava com receio, sabe? De tipo, apertar o interfone e falar assim, nossa, eu tô contaminado agora, sabe? Muitas vezes chegava em casa, deitava e ficava pensando, nossa, será que eu tô, será que eu não tô? Mas, tipo, vamos nessa, né? Não tem como parar, vamos nessa. Afetou tudo.
e o descaso pelos nossos governantes, né, foi muito complicado, né? Então, acaba sobrando para a população, no modo geral, mas é isso. Infelizmente, enquanto a gente continuar nesse caos, né, nessa rivalidade entre vizinhos, por assim dizer, a gente não vai muito para frente, não. Acho que a partir do momento que a gente se unir de fato, aí talvez a gente possa ir subindo degrau a degrau e melhorando a vida.